Salve da Igreja com a Paz do Senhor, amém? Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo número 4, que diz assim: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? O Senhor levanta sobre nós a luz do seu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém? Então, o salmista fala aqui de confiança no Senhor, da gente saber que o Senhor, ele é conosco e que nós podemos viver em paz, né? Em tranquilidade, que a gente não precisa se preocupar, que nós podemos dormir em paz, porque o Senhor, ele está cuidando de todas as coisas, que o Senhor é que nos dá a verdadeira alegria. Por mais que às vezes a gente veja os ímpios, né, no mundo se alegrando, a alegria deles é passageira e a alegria do Senhor, ela é permanente, e é essa alegria que Deus nos dá, uma alegria verdadeira, uma alegria permanente. Então nós temos que louvar, né, e agradecer esse Deus tão bom, que cuida tão bem das nossas vidas, né, que supre as nossas necessidades, que é um Deus presente, que nunca nos abandona, que nunca nos deixa só. E nós sempre temos motivo para agradecer, sempre vamos ter motivos para louvar a Deus, para glorificar. E é por isso que a gente se reúne, né, como igreja, para colocar tudo diante de Deus, mas também para agradecer a Ele por tudo que Ele faz nas nossas vidas, amém? Vamos orar. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, mais uma vez por estarmos reunidos na sua presença, Deus, louvando, Senhor, glorificando e engrandecendo o teu santo nome. Te apresento, Deus, a vida de cada pessoa que está assistindo o culto essa noite. O Senhor conhece a vida de cada um, meu Deus, o Senhor conhece a necessidade. E pedimos, Deus, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha guardar, Deus, que o Senhor venha libertar, que o Senhor, Pai, venha atender a necessidade dos teus filhos, porque o Senhor é um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus do impossível, um Deus que ama os teus filhos e que supra a necessidade de cada um. Pedimos, Deus, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, repreender tudo aquilo que não vem de ti do nosso meio, das nossas vidas, toda a enfermidade, meu Pai, toda a seta, todo o levante do mal, meu Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos louvar. Quando para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, se quieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que te faça? Jesus, eu quero hoje ver, por teu poder e graça,
graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Aleluia. Glória a Deus, Glória aleluia. a Deus. Amém? Agora vamos ouvir a pregação com o pastor Pedro. Aleluia, Jesus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos estar fazendo a leitura hoje também no livro de Gênesis, capítulo 15, que diz assim, o título é Aliança de Deus com Abraão, e diz assim a palavra. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou teu escudo, e o teu galardão será muito grande. Então disse Abraão, ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, a mim não tem dado os filhos, de modo que um servo, nascido na minha casa, será meu herdeiro. Ao que veio a palavra do Senhor, este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, será o teu herdeiro. Então levou para fora e disse-lhe, olha agora para os céus e conta as estrelas se as pode contar. Então lhe disse, assim será a tua descendência. Amém? O versículo começa depois dessas coisas. Abraão tinha enfrentado uma guerra a favor do rei e aquele rei o abençoou em nome do Senhor. E ele também disse que ele podia pegar todo o despojo daquela guerra que eles tinham vendido. E ele falou que tinha jurado ao Senhor que ele não queria nada, nem uma correia de um sapato. Então aí veio Abraão aqui e Deus fala com ele. E quando Deus fala para ele que o galardão dele vai ser grande, ele pergunta para Deus o que ele vai dar para ele, se nem filhos ele deu para ele. Ele queria muito um filho, e ele disse que nem filhos ele tem, que o herdeiro da sua casa é um que nasceu na sua casa. Então Abraão estava já perdendo assim a esperança de ter um filho. O seu casamento, a sua saída para ali foi determinado pelo Senhor. As bênçãos de Abraão, todas as suas vitórias foram determinadas pelo Senhor. E a palavra do Senhor diz que Abraão era o pai da fé. Mas aqui ele já estava, assim, um tanto quanto desanimado já, porque ele não tinha filhos. E nem o herdeiro ele tinha para deixar o que ele adquiriu em toda a sua vida. E aí, quando ele falou isso, veio a palavra do Senhor. Então, às vezes, você está numa dificuldade, numa coisa, você já está perdendo a confiança, está perdendo a esperança. E quando você ora, vem a palavra do Senhor a você para ver que Deus está naquele negócio. Deus não permite da maneira que nós queremos. Se nós formos ver, quando Samuel ungiu a Davi, ele não se tornou rei imediato, ele precisou passar anos numa luta, numa batalha. Daniel, quando foi levado cativo, ele ficou ali, ele tinha promessa de Deus e foi sempre obediente ao Senhor. E foi cumprido aqueles 70 anos de escravidão ali, ele mesmo fazendo parte do governo e tudo, mas era cativo naquelas terras. E ele sempre esteve orando ao Senhor, e quando ele descobriu que tinha vencido os 70 anos, ele orou ao Senhor e jejuou. E na segunda semana de oração e jejum, veio uma resposta de Deus para ele. Às vezes nós queremos uma resposta muito rápida. E Daniel esperou 70 anos. Depois que ele orou 21 dias, orando e jejuando, e que veio a resposta do Senhor para ele. José teve uma visão, e foram muitos anos depois para ele ver se cumprir. Mas nós, às vezes, não temos essa paciência de esperar. Deus promete para Abraão, se nós continuarmos aqui, ele vai ver que Deus promete para ele aquelas terras que ele levou ele para ali para dar de herança para todos os seus familiares.
mas avisa para ele que a sua descendência será peregrina durante 400 anos, se tornará numa escravidão durante 400 anos. Então Abraão sabia, quando nós vamos continuar a leitura, ele vai ver que ele vai ter certeza que vai ter um filho, mas sabe que a sua descendência vai ser escrava. Por que aquela escravidão? Para poder se formar uma nação, para poder eles... Se nós olharmos, Deus vai preparar tudo da mesma maneira. Nós vamos ver na frente que José foi levado para o Egito. Lá ele se torna governador, lá ele leva a sua família para lá, e ali eles ficam erradicados naquele lugar ali. E depois vem outros faraó e eles terminam se tornando escravos naquelas terras, cumprindo-se a palavra do Senhor. Mas quando se cumpriu aqueles 400 anos, Deus traz Moisés de lá, depois envia ele de volta para que ele vá resgatar o seu povo, que já tinham passado aqueles 400 anos. Então as coisas de Deus são tudo da maneira que ele determina, e nós precisamos confiar na palavra do Senhor. E aqui diz no versículo 4, ao que lhe veio a palavra do Senhor: este homem não será o teu herdeiro, mas o que sair das tuas entranhas. Esse homem não vai herdar, mas tu vai ter o teu herdeiro. Porque Abraão estava já desanimado. E aí quando veio a palavra do Senhor, ele veio da seguinte maneira. Deus falou dessa maneira e levou ele para fora e mostrou para ele olhar para o céu, e se ele fosse capaz, ele contasse as estrelas do céu. E ali era impossível contar. E ele falou: assim será a tua descendência. E se nós formos analisar, é impossível contarmos a descendência de Abraão. Tanto a que veio da parte de Isaac e Jacó, como a que veio também da parte de Ismael, que também era descendente de Abraão, filho de Abraão. Então nós precisamos ver que Deus fala, e nós é que às vezes não entendemos da maneira que Deus falou. Nós começamos a pedir, começa a demorar, e a gente passa a acreditar que aquilo ali foi em vão, que não vai ter jeito, e eu vou desistir. Mas você não desista daquilo que Deus te prometeu. Não desista da promessa de Deus, porque a promessa de Deus, ela vai se cumprir. Mas nós às vezes precisamos ter calma, ter tranquilidade, mostrar para o Senhor que nós temos confiança, mostrar para o Senhor que nós confiamos em tudo aquilo que Ele nos mostrou e que Ele falou através de profecia, através de sonhos, através de revelações. Aquilo que o Senhor prometeu na sua vida vai acontecer, porque no versículo 6 ele diz assim: creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Porque naquela hora ele creu seriamente que o Senhor ia lhe dar um filho. Tanto que eles tiveram o filho já numa época que não era mais nem possível, pela idade dele, pela idade da sua esposa, mas Deus, quando Ele determina, não existe nada que venha para atrapalhar. A ordem de Deus, ela vai se cumprir. A ordem de Deus não é como a do homem aqui, que o presidente precisa do Congresso, precisa de tribunal, precisa disso, daquilo. Não. Deus é todas essas coisas. Ele dá a ordem, Ele é o tribunal, Ele é o julgador, e é o julgador justo. Ele coloca na sua mão aquilo que Ele te prometeu. Às vezes demora. Às vezes tem luta, claro que tem luta. Não existe vitória se não houver primeiro uma batalha. Não existe vitória se não tiver uma luta primeiro. Vencer o quê? Não teve uma luta, então não teve uma vitória. Mas Deus, Ele nos dá a luta, nos dá a dificuldade, para que nós atravessamos ela e sejamos vitoriosos. Davi foi ungido, e diz a palavra do Senhor que quando Samuel ungiu a Davi, o Espírito de Deus se apoderou de Davi e Samuel voltou. Veio para a sua terra novamente e ficou lá na dele. E dali para frente, Deus foi movendo a mão. Davi foi chamado para trabalhar com Saul. Depois Saul começa a se ciumar, depois que ele mata Golias, e tentar matá-lo a qualquer custo. E Deus sempre o livrou e sempre fazendo prova com Davi.
Quando Deus entregou para ele a espada de Saul na sua mão e ele dormindo, era uma prova, porque Davi não fez mal nenhum com ele. Davi não fez nenhum mal, porque falou para os seus homens, não, longe de mim que eu venha tocar no ungido do Senhor. Davi era um homem que tinha confiança e tinha respeito, e tinha obediência ao Senhor. Então, o que nós vemos aqui em Abraão, quando ele recebeu esse recado, ele já tinha obedecido ao Senhor quando ele saiu de Ur, da terra dos seus pais, para uma terra que ele nem conhecia. Depois nós vemos outras passagens, como ele se passa, como vai acontecendo, e até que ele chega aqui, na hora que ele já está desanimado, que não vai ter o filho, já está conformado que o seu herdeiro é aquele rapaz que nasceu na sua casa, Deus se revela novamente a ele para dizer que não. Ele vai ter o seu filho, ele vai ter a sua família, e olha como Deus faz as coisas, um único filho. E quando casou, a mulher também era estéril, mas deu depois 2 filhos. Depois de Jacó, que se multiplicou, começou a se multiplicar mais, quando eles desceram para o Egito, já desceram 70 pessoas, 70 almas desceram. Por quê? Porque Deus precisava mudar, precisava aprovar aquele povo para poder prepará-los. Quando foram para eles sair do Egito, foi uma dificuldade muito grande. Deus não podia dar uma ordem ali imediato e tirar eles dali, mas ele deixou eles se prepararem, eles passarem aquele tempo de luta, de dificuldade, para começarem a aprender a obedecer, aprenderem a conviver, para poder sair dali uma nação organizada. Tanto que eles eram 12 tribos separadas, cada um tinha a sua bandeira. Onde acampava, cada um fazia o seu acampamento. Mas era organizado. Por quê? Porque eles se organizaram antes de sair. Eles se organizaram da maneira que Deus determinou. Abraão aqui também esperou. Por isso que o Salmo diz, esperei com paciência no Senhor. Porque às vezes nós precisamos esperar com paciência. Nós não precisamos querer apressar a Deus. Ele sabe a hora, ele sabe, conhece a nossa necessidade e sabe a hora que é necessário dele agir. Então nós precisamos aprender isso, a confiar no Senhor e saber que na hora exata, na hora certa, na hora correta, a hora que for, você estiver preparado, que a sua bênção está preparada, ela vai acontecer, porque aí você já está pronto para receber, já está preparado. Amém? Então isso é que nós precisamos entender, que o Senhor vai fazer, cumprir todas as promessas que tem na sua vida, mas você precisa também aprender a obedecer e a confiar. Nós não podemos calcular o tamanho da confiança que Abraão tinha em Deus. Tudo que ele determinou, ele fez, e em tudo ele foi vitorioso. Mas tudo que ele foi fazer, foi consultando ao Senhor e obedecendo os caminhos do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Essa palavra que o Senhor tinha hoje, espero que ela toque no coração dos irmãos e venha abençoar cada um. Nós vamos estar domingo na nossa igreja, estamos convidando os irmãos, estamos orando para que todos nós somos necessitados, a gente tem sempre orado pela igreja também. E domingo nós vamos estar lá em nome do Senhor Jesus, sendo abençoado e abençoando os irmãos também, em nome do Senhor. E terça-feira nós vamos estar aqui mais uma vez também transmitindo o culto para os irmãos e determinando bênçãos e prosperidade na vida e na família de cada um. Amém? Vamos estar orando agora pelos dízimos e as ofertas e depois nós vamos orar pelo encerramento do culto. Amém? Deus amado, Pai maravilhoso, aqui está, Senhor Deus, dízimos e ofertas ofertadas pelos teus filhos, meu Pai. Que tu venha, Senhor Deus, abençoar cada um, meu Pai. Vem multiplicar, Senhor Deus, na vida dos teus filhos, meu Pai, fazendo, Senhor Deus, conforme a tua bondade e a tua misericórdia, meu Pai. Eu te peço agora nessa hora, meu Pai, e usa, Senhor Deus, o poder da tua palavra para repreender todo devorador que vier, todo destruidor, tudo que vier contra os teus filhos, meu Pai, que seja multiplicado o salário de cada um, aqueles que trabalham por conta própria também, Senhor Deus, que possam ser abençoados, para que tudo que eles botam na sua mão, que ele venha a render e dar para todas as suas necessidades. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos agora estar orando pelo encerramento do culto. Eu vou convidar a irmã Patrícia para estar fazendo nossa oração e depois eu trarei sobre uma vez. Amém? Vamos orar.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui na sua presença, Deus, ouvindo a tua palavra, meu Pai, que falou aos nossos corações. Te apresentamos, Senhor, essa semana, Deus, que ainda está no comecinho, que o Senhor esteja sempre conosco, meu Pai, nos conduzindo, nos guardando, nos livrando de todo mal, abrindo as portas, meu Deus, que nós precisamos e repreendendo tudo aquilo que não vem de Ti, Deus. Repreenda, meu Pai, toda enfermidade, Senhor, do meio do seu povo, toda seta, meu Pai, todo desânimo, Deus, tudo aquilo que não vem de Ti, que o Senhor vai abençoando, meu Pai, a vida de cada um, nos dando sabedoria, Deus, para fazer a sua vontade, para andar nos Teus caminhos, e que o Senhor venha fortalecer a nossa fé cada dia mais, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vamos fechar nossos olhos e receber a bênção do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. Não só hoje, mas para todo sempre, que todos possam dizer amém.